Olá, meus amigos, como vão vocês? E hoje nós vamos falar sobre cobranças disfarçadas de contribuição espontânea. Isso mesmo, pessoal. Hoje vamos falar dos conhecidos flanelinhas. Acredito que você e na sua cidade você já se deparou com um desses prestadores de serviço. Nada contra a pessoa. O problema é como as coisas estão andando. Veja aqui na minha cidade, em Colombo, no Paraná. O assunto é recorrente. Nos grupos do WhatsApp, o pessoal vive reclamando, tem coação, tem agressão, tem intimidação. Geralmente eles escolhem mulheres e idosos como alvos. E os carros são riscados? Nem se fala nisso daí. Mas pasmem, tentaram e ainda estão tentando regularizar os flanelinhas aqui em Colombo. Acredite, há muita gente a favor. Agora eu preciso deixar os meus parabéns ao prefeito Helder Lazarotto, que vetou esta lei em Colombo. Ainda bem que o prefeito teve consciência e vetou o texto, mas a proposta ainda pode ser aprovada pela Câmara de Vereadores. Tecnicamente, se isso passar, o flanelinha poderá atuar legalmente e requisitar as contribuições espontâneas dos seus clientes. Né? O cliente escolheu o flanelinha. Ah, mas se houver coação, agressão, tem sempre essa história. Tem gente defendendo eles para dizer assim que se houver isso, é só você fazer um boletim de ocorrência, né? É mesmo? Então você vai parar o carro, vai pedir os documentos pro flanelinha, que está te coagindo ou até iniciando uma agressão, para registrar um boletim de ocorrência? Porra, cara, me poupa, né, cara? Me poupa, por favor, vamos voltar aqui à realidade, né? Então, mas ainda não chegamos na cereja do bolo. A população paga imposto, imposto esse que constrói e mantém as ruas públicas, e agora querem dar liberdade para que o indivíduo cobre para você usar aquilo que já é seu. Não que isso o Estado já não faça. Mas cadê a nossa liberdade individual? E o direito de ir e vir? Já chega essas BRs aí que estão cheias de pedágio. Regulamentar flanelinhas é institucionalizar a coação disfarçada de doação voluntária. Na prática, o cidadão será forçado a pagar por medo e não por escolha. O cidadão perde a liberdade de estacionar sem ser abordado. As ruas que são públicas viram fonte de renda privada e o poder público ainda lava as mãos e se vira. Estão transformando um patrimônio coletivo em lucro informal com a chancela do próprio governo. Essa regulamentação, que dá aparência de legalidade, a uma prática que envolve ameaça, extorsão e muitas vezes ligação com o crime organizado. Legalizar isso é institucionalizar a desordem. O problema não é a falta de regulamentação, é a falta de fiscalização e ordem pública. E a tal doação espontânea, na prática, nunca é opcional. E se o carro for riscado, furtado ou danificado, o flanelinha vai se responsabilizar? Ele não se responsabiliza por nada. Ele só cobra. É o pior dos dois mundos. Custo sem garantia. Um serviço só é legítimo quando há confiança, preço justo e responsabilidade. É isso, e isso está longe de acontecer aqui. Sabe quem mais perde com isso? São os comerciantes locais. Os comerciantes locais, porque muitos clientes deixam de parar nas áreas dominadas por flanelinhas. Muitos desses, aqui na minha cidade, são usuários de drogas. Já ocorreu recentemente, aqui na praça, de ter esfaqueamento, tá? Por essas pessoas que se intitulam flanelinhas.
E legalizar isso é legalizar o espantador de clientes. E o mais grave é o cidadão de bem que vai ter que provar coação, vai ter que fazer o BO, vai ter que pegar lá e procurar o flanelinha. Ô, flanelinha, dá aí o teu nome, o teu CPF. Vê se isso faz sentido, cara. Não faz sentido nenhum. Enquanto isso, ele vai ficar impune. Porque o custo que você tem para você parar, para você ir lá abrir um boletim de ocorrência, a maioria das pessoas não vai fazer. Até porque nós sabemos o resultado. Não acontece nada. Esse é o resultado final. E ele ainda, se essa lei passa, ele ainda fica protegido pela lei. E pasmem, o projeto ainda prevê sindicato de flanelinha. Sindicato, cara. Nem iniciou, nem começaram e já estão planejando o sindicato. Na própria lei já diz. Com zona de atuação, cadastro e tudo mais. Sabe o que isso significa? Poder, dinheiro e política. Poder, dinheiro e política. Não segurança, não ordem, não cidadania. Esse projeto não é sobre ajudar ninguém. É sobre legalizar a intimidação e criar uma estrutura parasitária nas costas do cidadão de bem. E o pior, essas zonas de atuação poderão ser usadas como forma de retaliação política. Por quê? Porque quem decide onde essa zona vai poder atuar será o atual político, né? O atual prefeito, o atual gestor. Então agora você imagine o seguinte cenário: o comerciante que não apoiou o político da vez e de repente a porta da loja dele está cheia de flanelinha legalizado. E ele pode fazer o quê? Nada. Nada. Por quê? Porque é lei. Se passar, vai virar lei. E aí o comerciante não pode fazer nada. Não pode nem reclamar. Isso entrega o controle da rua ao político da vez. Essa lei premia quem age à margem da lei, enquanto o trabalhador formal enfrenta burocracia, impostos, fiscalizações constantes e uma retribuição zero. E qual seria a solução para isso? A solução é proibir. Proibir. Não temos que dar espaço para esse tipo de situação em nossa cidade. Proibir, fiscalizar e encaminhar. Né? Encaminhar para a delegacia. As ruas são nossas, são mantidas com os nossos impostos. Não são fonte de lucro informal. Proibição expressa de flanelinhas cobrando por estacionamento público. Multa para quem for flagrado, exigindo dinheiro em troca de vigiar veículos. Atuação da Guarda Municipal com fiscalização constante e canais de denúncia. Uma alternativa real que seria muito mais interessante também é o encaminhamento dessas pessoas para trabalhos, para programas sociais, mas sem institucionalizar a coação. E mais, o município pode e deve criar estacionamentos rotativos geridos pela prefeitura, com controle, recibo, destinação transparente de valores, de preferência mantendo aqueles 20 minutos iniciais gratuitos. Isso é normal, isso tem em várias cidades, tá? Mas não dá o poder a certos indivíduos tornar essa legalização de flanelinhas correta. Você pagaria para usar a rua que você mesmo pagou com seus impostos? E se você não pagar, corre o risco de ter o teu carro riscado. Em Colombo querem legalizar isso, e eu sou contra. Defendo a proibição total da atuação de flanelinhas em vias públicas. Chega de virar as costas para o cidadão de bem.